como nós vamos estar falando de um assunto que, na minha opinião, apesar de parecer trivial, é um assunto muito importante e muito complexo, eu queria começar lendo esse texto para justamente a gente entender que, dentro da nossa limitação humana, nós não conseguimos ter uma compreensão total do que é Deus e até mesmo da forma que Ele criou o nosso mundo e os outros mundos também. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que hoje nós vemos a Deus como em um espelho embaçado. E um dia nós vamos conseguir ter uma compreensão mais ampla, uma compreensão completa. Tá ok? Pessoal, tá me ouvindo? Porque como eu não estou vendo ninguém no vídeo, parece que travou a tela. Ah, sim, estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo. Show de bola. Então, gente, ficou claro essa parte aí que a compreensão de Deus Opa, agora ficou legal, hein? A compreensão que nós temos de Deus é uma compreensão parcial e um dia será total, à medida que mais a gente consegue ter uma compreensão e entender um pouco. Então é isso. Tendo isso em mente, a gente vai começar o nosso estudo agora, tá? Primeira coisa, quem criou Deus? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Quem criou Deus? Já a Tainã já fez um simzinho ali, um joia que já. A Sara também acabou de fazer um joia de que já pensou quem criou Deus. Na verdade, eu também já pensei muitas vezes, principalmente quando eu era mais novo, quem criou Deus. E eu vou pedir agora, que o Gabriel acabou de aparecer a cara dele aqui, eu vou pedir para o Gabriel ele ler o texto que está em Apocalipse 12, versículo 13. Aí o Gabriel vai ler e a gente vai continuar aqui na explicação. Ok, vou procurar aqui na minha Bíblia, Apocalipse 12, 13. Apocalipse 12, 13. E aqui diz: quando o dragão foi lançado para a terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Opa, não é esse texto. Eu vou conectar só um minutinho. Está ouvindo? Se for no capítulo... Deixa eu ver aqui. É 22, 13. 22. Ok, já estou por aqui. E aqui diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Fecha o seu aí. Então, gente, justamente isso. O texto de Apocalipse 22, 13 diz o seguinte, que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o final. Ou seja, Deus ele é eterno. E a descrição da palavra eterno é que algo que não teve começo e não teve fim. Complicado de entender, né? Por isso que eu li, o primeiro texto que eu pedi para a gente ler foi esse texto de Coríntios que explica para a gente que a nossa compreensão de Deus é uma compreensão limitada, porque é um Deus perfeito, é um Deus enorme e nós somos tão pequenos, tão imperfeitos, com uma capacidade intelectual tão reduzida. Então, por isso que eu li esse primeiro texto, justamente para mostrar que tem determinadas coisas que são muito complexas de entender. E a eternidade é uma delas. Deus, ele é eterno, ele não teve começo e ele não tem fim. Ele foi o primeiro e ele vai ser o último. Não existiu nada e nem ninguém antes de Deus e nem vai existir nada e nem ninguém depois de Deus. O conceito de eternidade é um conceito muito, muito amplo, mas o nosso Deus é um Deus eterno. Então, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele sempre existiu. E agora... Vou só falar um pouquinho
O Gabriel ele vai complementar aqui um pouco. E, gente, olha só, é muito importante a participação de vocês. Eu gosto quando vocês querem complementar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Então, sintam à vontade para perguntar e para estar comentando também. Esse é um assunto bem intrigante, assim, porque saber o que criou Deus ou como surgiu Deus, que é assim como o próprio Samuel diz, o espírito de profecia também diz a mesma coisa, que a gente vai levar uma eternidade para conseguir entender como surgiu Deus. Existem algumas teorias de que Deus ele possa ter surgido pela sua própria palavra, segundo o primeiro capítulo de João, mas ainda assim são coisas que para nós é como se fosse mistério. Então, existem coisas na vida que nós só vamos entender quando estivermos no céu e Deus ele vai esclarecer tudo isso para a gente. E como ele surgiu é um assunto que, segundo o Espírito de Profecia, vai levar uma eternidade inteira para que a gente possa compreender Ô, Gabriel, como rapidinho. surgiu Deus. Ô, Gabriel, Oi, eu vou ter que sair rapidinho, porque eu vou ter que fazer Uhum. uma chamada de vídeo com a Monique. Depois eu eita, volto. fé. Tá bom. Vai lá, Bira. Não demora não. Valeu. Falou. Tchau. Mas é pecado, assim, a pessoa ficar tentando, assim, descobrir uma resposta, sabe? Porque faz parte do mistério de Deus mesmo, assim. Não, não é pecado, pelo contrário. Eu acho. Fecha o áudio. Eu acho muito válido, na verdade. Acho que até mesmo essa própria curiosidade, a gente estudou um pouco sobre o Espírito Santo, né? Ele é o nosso professor, ele está nos ensinando o tempo inteiro. E até mesmo essa pergunta que você está fazendo, eu acho que é motivada por ele, porque a Bíblia diz que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer a Deus sempre. Então, tentar entender ele melhor é a coisa mais certa do mundo, na verdade. Por exemplo, hoje aqui a gente está tentando entender melhor. Hoje aqui, agora, a gente está tentando compreender a Deus melhor, compreender um pouco o conceito de eternidade, tentando compreender como foi a criação, como que as coisas foram criadas. E, na verdade, eu acho que isso é a coisa mais certa do mundo. A gente tem que prosseguir nessa busca pelo conhecimento. Ô, Samuel, Mas nessa questão da eternidade em si, é algo que a gente não vai conseguir ter um conhecimento pleno por causa da nossa própria limitação. Você vê assim, porque nós, por exemplo, ninguém aqui nasceu eterno, sabe? A gente tem o conceito de morte desde que a gente nasce com a certeza de que a gente vai morrer, sabe? A gente vê as pessoas que a gente ama partindo, então entender esse conceito do eterno, entender que houve algo que nunca existiu, que nunca foi criado, e sendo que nós fomos criados, é algo que, na minha opinião, é algo que a gente pode pensar, matutar, para tentar ter um entendimento sempre melhor. Ler, mas que a gente não conseguir compreender completamente, a gente não consegue. ô, Samuel, Pergunta. Oi. eu tenho uma dúvida assim, não sei se eu vou estar delirando muito, mas assim, porque eu já ouvi coisas a respeito que tem coisas que a gente nunca vai descobrir, né? Por exemplo, o que há além do espaço, né? Além do planeta Terra, né? Eu não sei se eu estou delirando muito, estou indo muito à frente, mas assim, eu ouvi dizer que é pecado você tentar descobrir outros mundos também. Acho que não sei se eu estou delirando muito ou se a minha pergunta Mas tem um livro, né, que conta sobre isso. Olha, não está delirando nem um pouco. Inclusive, a gente vai entrar nesse assunto agora, tá? A gente vai abordar a criação. Eu separei aqui os pontos da criação. Eu separei 3 versículos bíblicos que vêm mostrando a criação de formas diferentes e a gente vai estar abordando possíveis mundos, tá? E isso não vai ser eu que estou abordando, vai ser aqui a Bíblia e o texto que eu vou estar lendo. Sim, porque você falou agora que não é
não é errado a gente questionar as coisas, né? Por exemplo, da onde Deus surgiu, né? Mas aí eu fiquei intrigado com essa questão assim, né? Então, vamos seguir aqui. Se a dúvida ela for respondida, você avisa. Se não, você tenta reformular, que eu acho, Tá, eu acho que os próprios textos que a gente vai ler aqui vai responder, tá? tá, ok. Vamos Tá lá. bom. O segundo ponto é Deus Criador. Vamos lá. Em Gênesis, capítulo 1, a gente consegue ver todo o processo da criação na Terra, correto? A gente vê que no princípio a Terra era sem forma e vazia, e Deus, através da sua palavra e com a presença de Deus Pai, através da sua palavra, que é Jesus Cristo, de acordo com João capítulo 1, e também com a presença do Espírito Santo, ou seja, a Trindade, que a gente também já estudou, iniciou o processo da criação, dizendo, haja luz e houve luz. Depois, a criação da luz veio a separação do céu e a terra, depois veio a separação entre a terra e a água, depois foi criado o sol, a lua e as estrelas, depois os animais do mar e as aves, e depois os animais terrestres e o ser humano. Ou seja, essa descrição de Gênesis 1 mostra que tudo que a gente conhece hoje, tudo que está aqui no nosso planeta Terra, que está na água, no céu, enfim, na Terra, tudo foi criado por Deus através da sua palavra, inclusive nós mesmos, os seres humanos, foi criados por Deus, ok? Agora a gente vai ler um segundo texto, e esse texto eu acho interessante, eu acho que começa a entrar um pouco na sua dúvida, Ian. Vamos lá, você pode ler para a gente, Ian? Deixa eu falar aqui. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Sara, você pode ler para mim depois 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 9? Sim, show de bola. 2 Coríntios 12, de 1 a 9. Sim, ele ainda está procurando aqui? Cadê? Tranquilo. Tem que ir no M. Caraca, Neemias é um livro chato. Neemias. Ixi, gente, tá com dificuldade aqui. Livrozinho chato de achar. Achei. Achei. Neemias o quê? Capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Pode ler? Pode ler. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas com vida e a todos, e o exército dos céus te adora. Muito bom. Você pode ler de novo essa primeira parte? Qual versículo que tá? 6. Tu leu o versículo todo de novo? Não, só o primeiro. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles há. Bom, tem uma coisa assim que eu acho muito interessante. Vem falando de dois céus diferentes, correto? Senhor, tu criastes o céu e o céu dos céus, correto? Bom, o que seria o céu? O céu é a atmosfera. É o que a gente vê aqui, que é quando a gente olha para cima, a gente vê o céu azul, a gente vê os pássaros sobrevoando, ou seja, o céu, ele é a atmosfera, onde tem ar, onde tem vida. E o céu dos céus? O que seria o céu dos céus?
O céu dos céus é o que há após a atmosfera. O que tem depois da atmosfera? Tem o espaço. Todo o espaço. Todo o espaço. Tem a parte escura, tem estrelas, tem planetas, tem galáxias, muitas galáxias. Tem sistemas infinitamente maiores do que o nosso. É engraçado. Gabriel, será que você consegue procurar para mim um vídeo? Porque tem um vídeo que eu já vi no YouTube, que é o seguinte, assim, que é uma comparação que vem mostrando assim, o ser humano, aí depois vem mostrando as coisas grandes, entendeu? Aí vem mostrando como que o nosso planeta, que a gente pensa que é tão grande, é uma coisa assim, um grão de areia no meio do universo. Como que o nosso sistema solar, né? Ou seja, ia mostrar? Pô, então agora é uma hora muito boa para mostrar. A gente vai fazer um compartilhamento de tela aqui que vai mostrar um pouco disso. O segundo céu foi criação de Deus. Deus criou o nosso planeta e criou tudo que há no espaço. Absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente não consegue conjecturar algumas coisas, a gente não consegue ter algumas respostas. Mas no final eu vou trazer botar uma pulga atrás da orelha de vocês com relação a isso. Pode dar o play aí. Tá carregando aí. Carregando. Só um minutinho. Uhum. Quer tentar depois? Eu acho que, por ser um vídeo antigo, acho que tá carregando, mas eu posso pesquisar aqui agora. Na internet? Uhum. Tá. Gente, o Gabriel ele não está conseguindo carregar aqui, ele vai procurar no YouTube, porque parece que esse vídeo está no arquivo dele. Ele vai procurar no YouTube, assim que ele conseguir, a gente passa. Mas aí, essa é a questão. Deus criou o nosso planeta e criou tudo que há também no universo, que é esse segundo céu que vem falando aqui em Neemias. Vem falando assim, só tu és Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há. O mais alto dos céus é o planeta, é o espaço sideral. E isso é uma segunda coisa também, por isso que eu achei importante botar aquele primeiro texto, essa é a segunda coisa que a gente dificilmente vai conseguir ter uma compreensão completa. Esse vídeo mostra um pouco de como que a gente é pequeno no universo, como que a gente é limitado, sabe? E ele está pesquisando aqui, será que vai agora ou não? Então, ele acha que agora vai. Então, mostra como que a gente é pequeno, como a gente é limitado, como que a gente sabe, existem outros mundos, existem outros planetas habitados, entendeu? A gente é só uma formiga, só um grão de areia no meio do universo. E essas respostas, a gente pode, através da Bíblia, tirar uma ideia, mas não consegue ter uma resposta assim certa. Mas assim, acho que só a ideia que a gente vai conseguir ter hoje vai ser uma parada muito legal. Vai agregar muito. Sara, você está com um texto pronto aí, o outro? Acho que eu vou continuar aqui. Quando o Gabriel conseguiu, eu paro. Acho que é a internet, não? Não, é outro problema. Sim. Então pode ler para a gente, Sara. 1:9, né? Isso. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal maneira me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei mestre, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ver ou de mim ouvir. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Sara, Não? já passou Oi. já. Já passou e eu ia Não, pedir era pro... Fernando? Não, era de 1 a 4. Ah, tá. E eu ia pedir para Tainã ler para a gente, porque tá meio abafado, não tá dando para ouvir muito bem, tá? Vai conseguir? Pode Ô, ser, Tainã, você pastor. pode procurar... Não, pode ver o vídeo. Depois do vídeo você procura, tá? Tá bom. Tá Qual em versículo? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Mas preste Ok. atenção no vídeo aí. Uhum. Não, mas não tem problema não. Absurdo. Olha a diferença astronômica. A Terra já virou já um grão de areia. Esses nomes aí, as galáxias, não? Não, esse aí é o nome de algumas estrelas. Pareceu planetas e estrelas. Essas aí que estão Ah, aparecendo agora são estrelas. Olha que coisa absurda a diferença de tamanho. É uma coisa assim, a proporção fora de sério. O tamanho da Terra aqui aparecendo. É um pontinho, tá vendo? O pontinho do lado de um pouco da superfície da última estrela. Imagine um passageiro em um avião voando. Ele levaria 1.100 anos para dar uma volta completa. Nossa, cara. muito grande. Olha isso, meu Agora olha o Deus. universo perto da estrela. Meu Deus. No entanto, é apenas um pequeno ponto na galáxia entre bilhões de estrelas. E há centenas de bilhões de galáxias lá fora. Centenas de bilhões de galáxias. Aquela é um pontinho numa galáxia e existe Isso centenas aí. de bilhões de galáxias. Algo realmente impressionante, não é, gente? Realmente impressionante. Com Então, certeza. Deus criou a Terra e criou tudo isso aí que acabou de mostrar. Os céus, os mais altos céus, o planeta, os planetas, as estrelas, as galáxias, as bilhões de galáxias. Engraçado que a gente vê o planeta Terra perto daquela estrela é algo assim inexistente. Aí você vê a estrela na nossa galáxia também um pontinho assim de nada. E aí você entende que a nossa galáxia é só mais uma entre bilhões de galáxias. Impressionante. Impressionante. Isso é a criação de Deus. Será que existe vida lá fora? Eu vou mais para frente tentar responder essa pergunta, mas a gente vai agora ler esse texto de 2 Coríntios 12, versículo de 1 a 4. Ok, vou ler aqui. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu.
E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito a falar. Bom, a gente viu de um primeiro céu, de um segundo céu, e agora a gente está vendo de um terceiro céu, correto? E esse terceiro céu é justamente o quê? É o paraíso. Vem falando aí que o apóstolo Paulo, o texto vem falando que o apóstolo Paulo, ele conheceu um homem que naquela época, 14 anos atrás, foi arrebatado, foi levado por Deus ao terceiro céu, entendeu? Foi levado ao terceiro céu. E o terceiro céu vem falando aí no próprio texto que é o paraíso, que é a habitação de Deus, que é aonde Deus habita, entendeu? Ou seja, existe aqui o nosso planeta, o céu que a gente vê, o segundo céu que é os planetas, as galáxias, enfim. E existe um terceiro céu que é o céu que é a habitação de Deus, que é um lugar que eu imagino que deva ser ainda mais complexo, ainda maior do que esse segundo céu que a gente viu agora. Esse segundo céu ficou assim abismado com o tamanho, com a complexidade, com, enfim, com a grandiosidade dele. Imagino que o terceiro céu seja algo ainda mais complexo, mais grandioso ainda. Então, fica esse texto aqui para a gente saber que a Bíblia fala sobre 3 céus diferentes. E a gente conseguiu um pouco aqui, né, desvendar, mesmo que não totalmente, em boa parte, o que seria isso. Tá? Lembrando, mais para frente, eu vou abordar essa questão de planetas não criados, tá? De outros planetas, quer dizer, de vida em outros planetas. Tá? Vamos lá. O terceiro ponto que a gente vai estar estudando aqui na criação é o seguinte: qual o objetivo da criação? Vocês têm alguma uma possível resposta para isso? Por que vocês acham que Deus criou as coisas? Por quê? Qual o motivo? Para que ele criou a Terra? Para que ele criou os outros planetas? Pode falar, é livre. Eu não tenho ideia, assim. Não? Sara? Não. Sabia? Gostaria de dar a sua opinião, Sara? Gabriel? Ela não está aqui agora, eu que estou aqui. Ah, valeu, Miguel. Isso aí. Denuncia ela. Fala para ela voltar logo. Ela voltou. Oi, Aí, foi mal. Sara, eu estava justamente perguntando aqui, qual o objetivo da criação? Por que será que Deus criou a Terra, os céus, os outros planetas? Por quê? Ele é autossuficiente, ele não precisava criar nada. Tem alguma sugestão aí? Gostaria de falar alguma coisa, Sara, a respeito disso? Por que você acha que Deus criou? Criou as coisas, criou a Terra, o ser humano, outros planetas? Ah, sei lá. Eu acredito que eu não sei o porquê, mas eu sei que tudo tem um propósito, agora eu não sei qual. Tudo tem um propósito. O Bira, tá me ouvindo, Bira? Oi, Sam. Por que você acha que Deus criou o planeta Terra, o ser humano, os outros planetas? Você acha que teve algum objetivo especial para isso, para ele ter criado? Não sei. Sabe não? Então a gente vai descobrir agora. Samuel, Tá? a Tainá falou que é porque Deus queria uma companhia. Mas ele é autossuficiente, né? Suficiente. Ele não precisa da gente para nada, ele é feliz, ele é completo, ele é total. Assim, eu estou vendo vocês dois aí juntinhos, é bonito, né? Um completa o outro, um deixa o outro mais feliz, não é verdade? E o ser humano, de certa forma, ele não foi criado para viver sozinho. Ele foi criado para viver em comunidade, tanto que Deus criou Adão e criou a Eva. E criou um monte de animais também, porque ele queria que nós, sim, somos dependentes de outras pessoas. Nós, sim, precisamos de companhia, de amizade, de amor.
Mas Deus, ele é completo, ele é autossuficiente, ele é perfeito. Ele não precisaria criar a gente. Mas o Gabriel, ele quer fazer um comentário e depois a gente vai responder essa pergunta com a Bíblia. Bom, eu estava aqui com. Eu acredito que, pelo, pelo que você lê na Bíblia, você entende que Deus é amor. Vou tentar resumir por causa do tempo. Na verdade, eu acho melhor a gente falar sobre isso depois. A gente, por causa do tempo, a gente tem só 1 minuto. Então a gente encerra aqui a reunião agora. Aí quando voltar, eu volto já comentando sobre esse assunto, tá ok? Show. Então, pessoal, vamos sair aí agora, encerrar a reunião. Daqui a pouco a gente entra pelo mesmo link e retorna, tá? Para continuar o estudo. Só sair aí. Tá legal.
1, versículo 24, versículo 27, quer dizer, vem falando o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queria deixar claro para vocês aqui que tem um ponto aqui que vem falando, que dá uma certa ênfase. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, por que Deus criou o ser humano? Ele criou o ser humano justamente para transmitir, revelar um pouco da sua imagem. Deus ele tinha como intenção criar coisas semelhantes a ele mesmo. Deus é amor, Deus é paciente, Deus é bom, Deus é generoso, e ele tinha por intenção criar pessoas e coisas a fim de revelar um pouco do que ele mesmo é. Então vem falando aqui: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Agora a Tainá vai ler para a gente Romanos capítulo 1, versículo 20. E vai dar um entendimento melhor agora para a gente a respeito disso. Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 20. Né? Isso. Ok. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Bom, vem falando aqui o seguinte, que Deus ele também criou, a primeira, né, vem falando que Deus criou a imagem dele mesmo. E aqui vem falando que Deus ele criou todas as coisas, não só a terra, como a gente vê também o segundo céu e até o terceiro céu, com uma intenção de revelar um pouco do que ele é. Ele criou coisas boas, ele criou coisas que revelam o seu próprio amor. Inclusive, em Romanos, capítulo 1, versículo 20, prosseguindo um pouquinho mais nele, vem falando que as pessoas que negam a existência de Deus, por conta de todas as revelações que Deus deixou através da natureza, ou seja, das coisas que ele criou, e a gente pode ver, são tidos como pessoas indesculpáveis. Ou seja, as pessoas simplesmente de olhar para o céu, para o sol, para a lua, para as estrelas, para as coisas bonitas que Deus fez, essas pessoas são tidas como indesculpáveis, porque não consegue você olhar para a natureza e não conseguir ver o Criador por trás da criação, é muito difícil. E Deus ele criou as coisas e a gente consegue ver o Criador por trás da criação. E também, agora dando um entendimento mais completo, é o seguinte: Deus ele tinha um objetivo ao criar todas as coisas. Em Gênesis, capítulo 1, por 7 vezes é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. Por 7 vezes em Gênesis 1:4, Gênesis 1:10, Gênesis 1:12, Gênesis 1:18, Gênesis 1:21, Gênesis 1:25 e Gênesis 1:31, vem falando que tudo que Deus criou era bom. Deus ele tinha um objetivo. Ele criou as suas criaturas para serem felizes. Esse é o objetivo maior de Deus. Por que Deus criou o ser humano? Por que Deus criou a terra? Por que Deus criou os animais do mar? Por que Deus criou os animais do céu? Por que Deus criou essas coisas? Por quê? Por quê? Ele criou para que as suas criaturas fossem felizes. O Gabriel falou que Deus é amor, na verdade. A Bíblia diz que Deus é amor. E a criação de Deus é a demonstração do amor dele. Ele criou todos os seres para serem felizes e desfrutarem das boas coisas que ele criou. Ele criou o ser humano para ser feliz no Éden, perfeito, sem pecado, sem erro, com coisas bonitas, com os animais. Deus criou os animais não para um comer o outro, que nem a gente vê hoje o animal carnívoro matando um outro, se agredindo. Não, Deus não criou para isso. Deus criou os animais para viverem felizes também, soltos, desfrutando da liberdade, recebendo o carinho do ser humano. Enfim, Deus criou tudo perfeito.
Por 7 vezes, ele mostrou, através da Bíblia, que tudo que ele fez era muito bom. E ele criou o ser humano para que pudesse ser feliz. Tudo que ele criou, todos os seres que ele criou para ser felizes. Infelizmente, a gente viu no estudo passado que, com o advento do pecado na Terra, tudo se transformou e se tornou ruim, né? A gente vê que Satanás, ele é o príncipe desse mundo atualmente. Mas a intenção de Deus principal era que os seus seres, principalmente o ser humano, fossem felizes e desfrutassem da sua criação e que ele pudesse manifestar, Deus pudesse manifestar o seu amor assim de forma prática. Ele teria quem amar e ele teria por quem demonstrar amor e ele teria criaturas para poderem amar também umas às outras. E assim é um plano perfeito de Deus para os seus seres, para as suas criaturas, tá? E é isso. Por isso que Deus criou. Mas tem também... Ah, tá. Eu vou ler aqui um texto que eu peguei na internet que explica também um pouco disso aqui que eu acabei de falar. Toda parte da criação de Deus cumpre perfeitamente sua vontade e propósito. Deus criou este mundo para refletir a sua glória e ser um lugar onde a humanidade pode participar da sua alegria e vida. Observe como Deus cria de acordo com um certo plano e uma ordem. Ou seja, Deus criou, tinha um plano, tinha uma ordem, e a intenção era que todos esses seres fossem felizes e desfrutassem de tudo de bom que ele criou. Posso colocar aquele vídeo agora? Acho que encaixa um pouquinho. Encaixa? Então tá. O Gabriel ele vai começar a passar um vídeo aqui, ele vai passar um vídeo rapidinho e ele falou que encaixa bem com o que eu acabei de falar. E depois desse vídeo a gente vai fazer agora uma última reflexão e eu vou botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, tá? Liguei aqui meu áudio. Faz isso mesmo. Pessoal, esse vídeo que eu vou mostrar aqui agora, ele conta empiricamente, ou seja, comprovadamente, ele mostra situações em que a ordem natural da vida ela demonstra algumas exigências que, se não forem respeitadas, não dá para ver vida. Ou seja, a origem da vida ela precisa surgir seguindo essas ordens naturais. Para se ter uma proteína, é necessário uma cadeia de aminoácidos. E assim, para se formar uma célula, você precisa dessas proteínas e que essas cadeias de aminoácidos se unam conforme a sua cadeia. Então, é um vídeo que é um pouquinho difícil de entender, mas ele prova muita coisa. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo, tá? É muito interessante, tá? Vou colocar ele aqui. Desde o século XVII, uma ferramenta foi utilizada constantemente para prever o resultado de tais eventos. Se chama probabilidade matemática. De forma bem simplificada, é assim que a teoria funciona. Quando você atira uma moeda e escolhe cara, a probabilidade de você acertar é de 50%, ou uma probabilidade de 1 sobre 2. Se atirar 2 moedas, a probabilidade de tirar cara 2 vezes simultâneas é de 1 sobre 4. 3 moedas e 3 caras em uma única tentativa? 1 sobre 8. Sempre que adicionamos mais uma moeda, a probabilidade de sucesso, nesse caso, tirar só cara na mesma jogada, é reduzida exponencialmente por um múltiplo de 2. Então, se 10 moedas forem atiradas, a probabilidade de tirar cara 10 vezes é de 1 sobre 2 elevado à 10ª potência ou menos de uma chance a cada 1000. Quando aplicado à origem da vida e à formação aleatória de grandes biomoléculas, a teoria da probabilidade esclarece as limitações do acaso como um agente criativo na Terra primordial. Por exemplo,
Quais são as chances de uma única proteína se formar exclusivamente através das interações às cegas da química? O nosso alvo é uma molécula menor do que a média, composta de 150 aminoácidos alinhados para garantir uma cadeia dobrada. Os pesquisadores calcularam que, na Terra Antiga, a probabilidade de sucesso era de 1 sobre 10 elevado à 164ª potência. Ou seja, uma cadeia de proteína corretamente sequenciada a cada 100 milhões de trilhões 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 de tentativas fracassadas. Mas apesar dessa grande improbabilidade, alguns teóricos argumentam que, com tempo suficiente, qualquer coisa é possível. Está bem? Vamos tentar a validade dessa opinião. Vamos começar estabelecendo um ambiente ideal para a evolução química. Um mundo imaginário que dará ao acaso toda a oportunidade de sucesso. Primeiro, vamos lotar os oceanos de aminoácidos. Ou seja, todos os átomos na Terra, incluindo todo o suprimento de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e enxofre, estão disponíveis para formar 10 elevado à 41ª potência de conjuntos completos dos 20 tipos de aminoácidos usados na criação de proteínas. Depois vamos alterar as leis da natureza para proteger esses componentes dos raios de luz ultravioleta destruidores e da contaminação química na sopa primordial. Agora vamos deixar a química agir para ver o que acontece. Os aminoácidos começam a se juntar furiosamente. No nosso experimento, uma cadeia inteira com 150 unidades se forma sozinha em apenas 1 segundo. Como os 20 tipos de aminoácidos estão disponíveis, na maioria dos lugares, há uma probabilidade de 5% ou de 1 sobre 20 da molécula correta se alinhar na cadeia. Se a sequência estiver incorreta, a cadeia é destruída imediatamente e se inicia um novo agrupamento. Por todo o planeta, 6 milhões de bilhões de trilhões de trilhões de tentativas vão acontecer a cada minuto. Ou seja, em 4,6 bilhões de anos, a idade mais antiga estimada da Terra, o número de cadeias que não se dobram vai passar de 10 elevado à 58ª potência. É uma quantidade espantosa, mas não chega nem perto de 10 elevado à 164ª potência. Aproximadamente as tentativas necessárias para se criar uma proteína de 150 aminoácidos por acaso. Então, se a química não direcionada não consegue criar a nossa cobiçada molécula durante toda a história da Terra, quanto tempo teria sido necessário? Para descobrir, vamos fazer um passeio. Vamos começar construindo uma ponte que percorra o diâmetro do universo observável. Uma distância de mais de 90 bilhões de anos-luz. Depois, vamos colocar uma ameba em uma extremidade da ponte. Esse organismo unicelular vai viajar a velocidade espontaneamente de 30 centímetros por ano. Começar. Enquanto esperamos uma proteína se formar por acaso, a ameba se arrasta por mais de 5 bilhões de bilhões de bilhões de anos para cruzar todo o universo e depois voltar. Mas esta corrida está só começando. A ameba sai de novo. Consegue chegar à outra extremidade do cosmos e depois volta para casa. Mesmo assim, nenhuma proteína funcional está à vista. Para a próxima viagem, vamos incluir uma carga, um único átomo. Após percorrer lentamente mais de 800 bilhões de trilhões de quilômetros, a ameba deixa a carga.
e volta para pegar mais. Será que ela vai voltar antes da nossa proteína sortuda se formar? Com certeza. Na verdade, ela vai fazer mais 10 viagens completas. Depois 20, 100, 1000. E ainda não há nenhum sinal de uma molécula utilizável. A ameba continua fazendo viagens completas até carregar todo o átomo da Terra. Depois, todos os átomos do nosso sistema solar. Depois, todo o planeta e estrela da Via Láctea. Um átomo por vez. Na verdade, enquanto esperamos uma proteína se formar sozinha, a ameba tem tanto tempo que, se movendo apenas 30 centímetros por ano e carregando um átomo por viagem, ela vai transportar todo o universo, mais de 56 milhões de vezes. É esse o tempo que demoraria para o acaso criar uma proteína funcional. Deixa eu fechar aqui. Acho que agora melhorou o áudio. Pessoal, só para eu explicar um pouquinho o vídeo. Vocês puderam ver que, segundo a teoria evolucionista, era necessário para a origem da vida que se formasse uma molécula do acaso. E através da sopa primordial, que era aquelas todos os elementos químicos que existiam, segundo a teoria evolucionista, no princípio, no planeta Terra, no início, quando ele ainda estava se formando, para aquela sopa primordial acontecer e através daquilo se formar uma molécula que seria o primeiro ser vivo da face da Terra, é algo que se torna inviável quando você parar para pensar na probabilidade. Para se formar uma molécula, é necessário que se junte uma cadeia de aminoácidos e isso se torne uma proteína. E isso aconteça várias e várias vezes. Para que isso aconteça, isso vai demorar 100 bilhões e bilhões e bilhões de anos. Vocês viram lá que a ameba é capaz da ameba coletar todo o átomo do universo, fazer aquela trajetória de uma ponta a outra do universo 56 milhões de vezes, carregando todo o átomo do universo. Então, é necessário a gente parar para pensar, será que a teoria criacionista realmente é uma teoria que... Quer dizer, a teoria evolucionista realmente é uma teoria que prova a origem do universo, que prova a origem da vida? Então fica aí uma pulguinha na orelha de vocês, tá? Porque a gente está lidando aqui com teorias. A origem da vida ainda não foi comprovada. E a gente, no início do estudo, colocou provas da veracidade da Bíblia. E agora a gente está colocando provas de como pode ter surgido a vida no universo e o porquê que esse Deus amoroso nos criou. Então, esse vídeo ele mostra para a gente que não é porque a teoria evolucionista é uma teoria que é ensinada na escola ou uma teoria que no momento é a principal teoria que explica a origem da vida. Não é por isso que nós vamos descartar o criacionismo, porque o criacionismo é tão assim é tão válido quanto a teoria evolucionista, inclusive mais. Então, a gente pode conversar mais sobre esse assunto, porque o estudo, infelizmente, ele é um pouco curto, mas a gente tem muita coisa boa ainda para conversar sobre a origem da vida. Bom, o Gabriel ele deu uma pincelada aqui
uma das teorias que mostram, né, que apontam para o criacionismo, né? A gente chegou também no nosso primeiro estudo que a gente fez a respeito da Bíblia, a gente viu algumas evidências científicas que comprovavam a veracidade da Bíblia. E existem muitas também evidências científicas que comprovam que o criacionismo é muito mais viável até do que o evolucionismo. Eu vou deixar para vocês aí quiserem se aprofundar, o site Criacionismo, do Michelson Borges, ele aborda muito essas questões a respeito do design inteligente, de como é muito, muito mais possível que o universo e o ser humano tenha vindo da criação de um ser superior do que pela evolução de espécies ou pelo um Big Bang, enfim. Mas ele não é um cara qualquer não, ele é pastor e ele é também arqueólogo. Então ele é um cientista respeitado, um cara que tem muito, muito argumento científico para comprovar o criacionismo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui na questão do criacionismo de acordo com a Bíblia, da criação do mundo de acordo com a Bíblia. A gente viu, né, que Deus ele criou as suas criaturas primeiro para revelar um pouco do seu próprio amor. Ele criou as suas criaturas com uma ideia e um objetivo lógico, com uma ordem, e a intenção principal era que as suas criaturas fossem felizes e desfrutassem de todas as coisas boas que ele fez. Mas tem uma coisa também, todas as pessoas elas têm características, características de personalidade, características físicas, e a gente vê que Deus ele nos criou à sua imagem, à sua semelhança. E o ser humano ele tem também uma característica de Deus, que é uma característica muito interessante, que é a característica da criação. O ser humano, por si só, ele tem interesse em conhecer, em descobrir, em criar coisas novas. Você vê o artista, ele quer pintar, ele quer fazer uma escultura, ele quer fazer um invento, ele quer inventar alguma coisa, a gente está sempre procurando uma ideia nova, a gente está sempre procurando criar alguma coisa de novo, a gente sempre quer, enfim, criar. Isso é uma característica não só do ser humano, mas é uma característica de Deus. Uma das características de Deus, e o nosso estudo tem por objetivo mostrar as características de Deus, que a gente conheça Deus melhor do que nós conhecemos. Uma das características de Deus é que ele é criador. Ele gosta de criar. Ele criou porque ele gosta. Ele precisava criar? Não precisava criar. Ele é autossuficiente, ele não precisava da gente para nada, mas ele gosta, ele quis criar o ser humano, ele quis que o ser humano vivesse para ser feliz, para desfrutar de coisas boas. Ele quis, simplesmente porque ele quis. Deus é criador. Deus ele é criador e o objetivo da criação de Deus é que nós sejamos felizes. E agora eu quero deixar para vocês uma perguntinha, eu quero que vocês me respondam. Com base, muita gente estudou aqui hoje, a pergunta é o seguinte: se Deus ele é criador, será que ele continua criando? O que vocês acham? Pode abrir aí o áudio, o vídeo e responder. Se Deus é criador, será que ele continua criando? O que vocês acham? Participem aí comigo. Achamos que sim. Também acho que sim. Também acha que sim. Você, Gabriel, acha que sim? Gabriel está respondendo que acha que sim. Você, Bira? Eu também acho. Isso aí, garoto. Também acha que sim. E agora vem a questão. Olha só. Se Deus ele criou o ser humano com o objetivo de ser feliz, de aproveitar as coisas boas que Deus preparou, olha, não há um versículo bíblico que afirme isso, mas eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, com base no que a gente estudou hoje. Se Deus ele criou o ser humano com o único objetivo de ser feliz, de aproveitar das coisas boas que ele criou, e ele criou porque ele é criador e ele gosta de criar, e ele criou uma coisa boa.
entendeu? Assim como um artista, ele pinta um quadro e observa aquele quadro com orgulho, olha, pô, eu que fiz esse quadro, olha que bonito, olha que coisa legal, pô, eu espero que ele fique na parede e deixe o ambiente mais feliz, que as pessoas, ao olhar para aquele quadro, eles consigam ver um pouco do que eu senti quando eu pintei. Tomara que quando as pessoas entrarem nessa sala, elas se sintam mais felizes ao olhar esse quadro que eu fiz, que eu criei. Então, da mesma forma, ó, não temos base bíblica, não temos, quer dizer, um texto bíblico que afirme, mas de acordo com o que a gente estudou hoje, é muito possível que Deus tenha criado outros mundos também, entendeu? Eu não duvido. Não duvida, a Sara já falou, não duvida, e eu também não duvido, porque pelo que eu conheço de Deus, faz muito sentido que ele tenha criado muitos outros mundos, muitos outros planetas com seres habitados, com outros seres. Eu sei que no terceiro céu que a gente estudou hoje, existem anjos. E Deus criou os anjos para quê? Para servir ele? Não, Deus não precisa ser servido. Deus criou os anjos para serem felizes também. Entendeu? Deus não precisa de um exército de anjos para fazer ele feliz. Deus não precisa de um exército de anjos para lutar por ele. Deus não precisa de um exército de anjos para ele poder se sentir melhor, para ele ter companhia. Ele criou os anjos porque ele queria que os anjos fossem felizes também. Entendeu? E assim como na Bíblia diz que os anjos foram criados e nós fomos criados para sermos felizes, eu creio que Deus criou também outros planetas, mesmo que nós não conhecemos, com outras criaturas, também com esse mesmo objetivo de serem felizes. E Será também... que existem outros seres humanos também? Não, humanos não. Acredito que existem outros seres. Entendeu? Eu também, em outros seres. O Gabriel, ele quer fazer um comentário também. Tá. Fazer um comentário bem curtinho. Existem, assim, alguns... a NASA, ela já descobriu alguns planetas, inclusive há pouco tempo atrás, acho que há 2 meses atrás, descobriu um planeta do tamanho do nosso sistema solar, com a atmosfera exatamente igual à da Terra. Isso foi o telescópio Hubble que descobriu há anos-luz de distância aqui do nosso planeta. Então, assim, provas são muitas de que talvez exista vidas além da vida aqui na Terra. Bom, e continuando aqui o que o Gabriel falou, será que Deus continua criando hoje ainda? Vamos lá, isso aqui que eu estou dizendo, que eu vou ler para vocês, não é eu que estou dizendo, é um estudo da NASA, também através do telescópio Hubble, que o Gabriel comentou, e é o seguinte, é um telescópio muito, muito moderno, e diz o seguinte, a notícia que eu vou ler é o seguinte, o universo está se expandindo mais rápido do que nós esperávamos. Com o resultado obtido, os pesquisadores descobriram que o universo está se expandindo a uma velocidade de 74 km por segundo megaparsec, que eu acho que assim, se fosse 74 km por segundo de expansão do universo, já seria coisa pra caramba. Mas como vem falando aqui, essa megaparsec, que eu acho que é uma proporção bem pequenininha de segundo, eu acho que esse número ainda é mais extenso. Ou seja, gente, o universo continua se expandindo. E quem foi que criou todas as coisas? Quem foi que criou a Terra? Quem foi que criou o céu? O segundo céu? O terceiro céu? Se ele continua se expandindo, eu acredito que seja através da criação de Deus. Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas. A Bíblia afirma que ele é o criador de todas as coisas. Então, honestamente, acredito que a obra de criação de Deus ainda não acabou, ele continua criando. Mas por que ele continua criando? Porque ele quer. Ele é criador, ele gosta de criar. Por que um pintor não para de pintar pintura? Porque ele gosta de pintar. Ele quer que as pinturas tragam alegria para outras pessoas. Entendeu? Por que ele não para de criar? Porque ele gosta de criar. É uma característica dele, ele é criador, ele gosta de criar, de fazer, de construir. Entendeu? E o principal objetivo não é criar por criar. A gente vê na criação aqui em Gênesis 1 que ele criou com o objetivo das suas criaturas serem felizes. Então, fica essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Eu queria saber o que vocês acham também, de uma forma bem breve, o que vocês acham disso que eu falei com vocês agora. Mas a Bíblia,
através do que a gente leu, que a gente conheceu de Deus, do que a gente viu da obra da criação de Deus, a gente vê que há uma possibilidade muito grande de que a obra de criação de Deus continue, porque ele tem por característica ser criador e o universo está se expandindo, de acordo com os cientistas da NASA, e porque ele criou e ele tem prazer em ver as suas criaturas felizes. Deem as suas opiniões aí, essa é a minha consideração final, e digam se vocês gostaram, se esclareceu, se vocês têm alguma dúvida, tá? Ian, Tainã, tem Amei. alguma dúvida, alguma coisa? Amor, que bom. Só um comentário que eu amei, realmente que eu tinha muita dúvida, né, em relação assim à criação de tudo lá, desde o comecinho e tal, e esse estudo foi bem esclarecedor. Pô, que legal. Ian? Também foi bem esclarecedor, tinha coisa que eu não sabia também. Mas ainda ficou a dúvida assim que eu tinha perguntado no início assim, da questão de se tentar descobrir outros mundos, se seria pecado. Bom, não acho que seja pecado, mas eu acho que nós não vamos conseguir ter contato com outros mundos porque nós temos uma característica que é diferente dos outros mundos, né? A gente vê que Satanás ele conseguiu implantar o seu reino de pecado aqui, entendeu? Todos os outros planetas, se eles existem, e eu acho que existem, e a gente viu evidências grandes de que eles existem, eles não foram infectados com o vírus do pecado. Então, eu acho que dificilmente, eu acho que a gente não vai ter contato com eles enquanto a gente tiver essa coisa que separa a gente, que é o pecado, entendeu? Porque eles estão vivendo o propósito de Deus, vivendo para serem felizes, e nós estamos vivendo o propósito de Satanás, que é aqui na Terra, no meio do pecado, no meio das coisas ruins, entendeu? Então, não creio que nós vamos descobrir esses planetas ou que nós vamos ter contato com eles. Pelo menos não enquanto houver pecado. Mas acredito que quando Deus fizer nova todas as coisas, a gente vai viajar por esse universo aí que é gigante, a gente não tem nem dimensão de quão gigante é, e vai conhecer, sim, outros planetas, outros mundos, né? Sara, fazer algum comentário? Eu acho impossível num universo tão grande não ter outras criaturas morando em outros mundos que a gente não conhece. Eu acredito sim que tenha, que não é da forma como a gente vê na TV, como passam pra gente, mas que sim, existem pessoas que talvez sejam sim diferentes da gente. A gente só tem que observar as evidências, né? A gente olha para a criação de Deus aqui, a gente vê que Deus é um Deus de ordem. Ele sempre segue uma ordem específica, um protocolo, uma coisa, sabe? Ele não é um Deus assim de bagunça, faz o que ele dá na telha, não. Ele é um Deus assim, sabe, maravilhoso. Ele tem, a gente observando para o plano que ele tinha para a Terra, acredito que esse plano ele também tinha para muitos outros planetas. Criar criaturas para serem felizes e desfrutarem das coisas boas que ele tem. Acredito que deve existir inúmeros planetas e inúmeros planetas habitados onde não há pecado, onde todos são felizes. E é isso, é o que eu acredito de verdade. Fala. Gabriel vai fazer um comentário. Pessoal, eu também acredito, assim como Samuel, de que embora a gente tenha aí muitas provas de que exista vida em outros planetas, são cerca de mais de 200 e poucos planetas com grande probabilidade de existir vida, com a atmosfera aqui igual... que tem notícia, com a atmosfera igual ao nosso planeta. E Carl Sagan, que é um grande cientista, ele trabalhou muito no telescópio Hubble. Ele dizia que não ia demorar mais de 10 anos para a gente encontrar vida em outros planetas. Ele morreu na década de 90, se eu não me engano. Então, assim, eu acredito que existe vida em outros planetas, mas eu acho muito difícil a gente ter um contato com eles agora, tá? Assim como o Samuel falou, acredito que Deus ele não iria permitir a gente ter um contato com eles agora. Só respondendo a pergunta do Ian. Gente, esse estudo foi maravilhoso, gostei muito, fiquei muito feliz com ele, tá? Fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. Lembrando o seguinte,
O Gabriel ele gravou esse estudo. E se você quiser compartilhar com outras pessoas um pouco do que você aprendeu aqui, é a forma mais fácil de você estar compartilhando conhecimento, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando coisas boas com outras pessoas que vocês gostem, tá? A gente tem menos de 1 minuto para poder encerrar a nossa meditação. Gabriel, dá tempo de a gente tirar uma foto rapidinho e encerrar? Dá. Tchau, tchau, gente. Liga aí uns vídeos aí para a gente tirar uma foto aí rapidinho, antes de a gente terminar. Liga a câmera aí, gente. Vamos lá. Ih, Sara, caprichou, hein? Foi. 1, 2, 3. Foi. Valeu, gente. Até a próxima. Fica com Deus. Saudade de vocês. Valeu. Também.